Bom dia, boa tarde ou boa noite. Deixa eu já pegar o horário aqui. Ok. Bom, este aqui é o vídeo, a videoaula, né, em cumprimento da tarefa 3 da disciplina PTC 5874, Sistema Cardiorrespiratório. Então, o objetivo desse vídeo é fazer um vídeo do tipo videoaula mesmo, sobre o capítulo 2 do livro Ecocardiografia do Harvey Feigbal, né? Eu sou o Lucas Oliveira de Freitas e eu li o capítulo, resumi e desenvolvi essa aula para a apresentação. Então, o capítulo 2 fala sobre física e instrumentação, né? E ele inicia falando um pouco sobre os princípios físicos que tangem, né, esse assunto da ultrassonografia. Bom, para iniciar, né, a ultrassonografia, como o próprio nome sugere, ela é feita a partir de ondas mecânicas, né, o som, e ultra vem de sons acima do audível para nós, né? Toda a escala de sons ela é feita com base na compreensão humana, né, de certa maneira, né, já que é um estudo feito a partir de nós, né, nós que fizemos, então ela é baseada na audição humana, né? Então, ultrassonografia é tudo que está acima do audível, né, em termos de frequência. Então, frequências acima de 20.000 Hz já se caracterizam como frequências de ultrassom, se eu não me engano. Não, 20 kHz, desculpa, falei mega, mas mega já é demais. 20 kHz já é considerado ultrassom, né? E nesse caso, eu estou com uma resuma aqui do lado, por isso que eu fico olhando para o lado às vezes, tá? E nesse caso, então, esse ultrassom ele é utilizado neste exame de imagem médica, tá? Aqui à esquerda a gente vê como é que funciona uma onda mecânica, né? Então, ela tem regiões, é uma onda mecânica transversal, né? Então ela tem regiões de rarefação e de compressão, ela comprime e afasta, né, dependendo da região da onda, a matéria, né? Então, por isso que é uma onda mecânica, depende da matéria. No capítulo ele dá um exemplo, né, prático, então ele lembra da relação direta entre a velocidade de propagação, que é igual à frequência vezes o comprimento de onda, que aqui é colocado como lambda, né, e ele faz um exemplo prático. Então ele lembra, né, que a velocidade de propagação, ele pega como exemplo, se eu não me engano, um tecido mole, né, tem até ali na tabela soft tissue, né, então que tem mais ou menos uma velocidade de propagação do som, né, de uma onda mecânica, na verdade qualquer onda mecânica, né, nesse soft tissue, né, no tecido mole, é de 1540 metros por segundo, né, e ele coloca lá um ultrassom de 3.000 ciclos por segundo, ou seja, 3 kHz. Né, e ele chega num comprimento de onda de 0,51 milímetros, né. Então, esses princípios físicos lembram bastante aquilo que a gente já viu nas aulas de física do ensino médio, né? Bem tranquilo até aqui. Tá? Uma coisa importante, né, que ele comenta durante, ele traz algumas outras informações, né, que já são um pouco mais complexas. Ele lembra que a velocidade é diretamente proporcional à dureza, né, do material, então quanto mais duro o material, maior é a velocidade de propagação da onda mecânica neste material, e é inversamente proporcional à densidade, então quanto mais denso, né, menor a velocidade, quanto menos denso, maior a velocidade. Tá? Isso me deixou um pouco confuso, né, agora. Eu precisaria checar essa informação, na verdade. Seguindo, então, aí ele fala brevemente sobre algumas características físicas do exame de ultrassonografia, né? Então ele lembra a gente que essas ondas mecânicas no exame de ultrassonografia ela vai ser direcionada em feixes e vai ser focado em uma região específica, né? Ele lembra também algumas coisas sobre refração e reflexão, mas a gente vai abordar isso mais para frente, né? Ele lembra também que o princípio aqui que a gente está buscando, né, é a reflexão de objetos, então a ultrassonografia vai se basear nisso, na emissão de um sinal ultrassonográfico e na reflexão de objetos e na recepção, né, receber essa onda refletida. Né? A gente vai falar mais um pouco disso quando a gente falar do transdutor. Tá? Bom, vou deixar por aqui para a gente falar um pouco mais quando a gente for falar do transdutor. Tá? Então, interação entre ultrassom e tecido. Legal. Então, a gente tem a onda mecânica, ela vai se propagar através dos tecidos.
E aí ele lembra aqui algumas coisas, né, relacionadas a, aos tecidos, né, como eles podem reagir a essa onda. Então você tem aqui, ele demonstra, né, deixa eu até colocar um pointer. Bom, então aqui ele é um transdutor, é o que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas é o que emite a onda ultrassonográfica, né? E ele transmite a onda, e aí quando ele chega no tecido, ele parte dessa onda ela é refletida, parte dessa onda ela é refratada. Tá? Então ele mostra aqui, né, a reflexão, então a onda emitida, parte é absorvida pelo tecido e parte é refletida. Então é claro que a intensidade das ondas, né, a amplitude vai mudar, não vai ser exatamente a mesma, só se a reflexão for perfeita, mas a gente está falando de um caso real, então nunca vai ser perfeita. Certo? Agora, se a gente tem um ângulo de incidência, a gente sabe que já vai ter parte de reflexão, parte de refração, né? E, enfim, né? Aqui já começa a falar de reflexão. Aqui já está mais próximo do caso real, né? Que é o scattering, né? Que é a dispersão, que é mais ou menos uma mistura de tudo. Né? A gente sabe que os tecidos eles são rugosos, não são perfeitamente homogêneos, então a gente tem vários fenômenos acontecendo ali simultaneamente. A gente tem reflexão, a gente tem refração, a gente tem dispersão, a gente tem atenuação, a gente tem tudo acontecendo ali, absorção, né? Então isso gera, né, um tipo de sinal speckle que ele coloca ali. E esse sinal speckle é muito importante. Deixa eu até colocar minha imagem aqui em cima. Deixa eu botar aqui, beleza? E gera uma informação importante no ultrassom. Aqui a gente consegue ver uma imagem de ultrassom real, né? E o speckle, essa informação sobre essas várias fenômenos, né? Ele é refletido na imagem e aqui a gente está vendo a oscilação do speckle, desse ruído, que a gente nem pode chamar de ruído, né? Porque é uma informação válida para o exame, de um tempo para o outro, então do tempo 1 para o tempo 2. E essa oscilação traz informações, né, sobre aquela região de interesse ali, tá? Bom, vamos seguir aqui. Tá. Eu vou tentar ser um pouco rápido, porque já se passaram quase 10 minutos, ainda estou no começo da apresentação. Então vamos lá. O transdutor. Bom, o transdutor é de fato o equipamento que vai emitir essa onda, né, essa onda mecânica, e também vai ser responsável por receber a onda refletida. Como eu disse, o princípio de atuação do ecocardiograma é por ultrassom, né? Na verdade, a gente está falando de ultrassonografia, né? Até me confundi aqui, mas falando de ultrassonografia, o princípio é a reflexão da onda emitida. Então, o transdutor ele emite uma onda ultrassonográfica e recebe as ondas refletidas pelos tecidos. Então, ele precisa, ao mesmo tempo, emitir e receber. Como que ele faz isso? Através de piezoelétricos. Tá? Tem elementos piezoelétricos que, como a gente sabe, quando o elemento piezoelétrico recebe um diferencial uma diferença de potencial elétrico, ele contrai, né? Ele sofre uma deformação. Então, quando a gente joga essa DDP nele, ele pode emitir uma onda mecânica, né, através dessa deformação. E o contrário também é verdadeiro. Quando ele é deformado, ele gera uma DDP, certo? Então, dessa forma, ele pode tanto emitir quanto receber. O mesmo elemento pode emitir e receber ondas mecânicas, certo? Aí ele fala um pouco, né, sobre o near field e o far field, né? Tem até outro nome, a zona Fresnel e a zona de Fraunhofer, né? A zona Fresnel é a near field, é onde a imagem é clara, é onde a gente consegue identificar melhor os elementos e diferenciar eles melhor. E isso é sempre proporcional, né? É igual, na verdade, ao quadrado do raio, né, desse feixe ultrassonográfico, né? Dividido pelo comprimento de onda que está sendo emitido, né? Da onda mecânica que está sendo emitida. Passou disso, já é far field, já é o Fraunhofer, né? Uma coisa interessante. Como é utilizado, né, a ultrassonografia para fazer o eco, para acompanhar o miocárdio, né, acompanhar o coração, geralmente ele é feito no formato que caiba na região intercostal, então entre as costelas, justamente para você, quem está examinando, né, o examinador conseguir encaixar o transdutor ali e fazer a leitura, fazer o exame de fato. O que mais que é interessante falar aqui? Bom, aqui embaixo, nessa imagem inferior aqui, ele mostra, né, como que variando o lambda, ou variando a frequência, desculpa, variando a frequência, que vai acabar variando o lambda, ou variando o raio
feixe vai alterar essas regiões, né? Então, aqui ele coloca 10 milímetros e 2 MHz, daí ele aumenta a frequência. Se ele aumenta a frequência, ele acaba, por uma velocidade de propagação constante, né? Ele acaba diminuindo o lambda e, portanto, aumentando o L, né? Então, a gente vê um aumento da near field, né? Da zona Fresnel. Então, você tem uma região maior de leitura, né? Mais profunda, vamos dizer assim. Aí, depois, ele diminui o tamanho do beam, né? O tamanho do feixe. E aí, ele tem uma zona menor, né? Só que uma dispersão maior, né? E se ele diminui a frequência também, uma zona ainda menor, uma dispersão ainda maior. Né? Ainda falando um pouquinho dele aqui, ele mostra que também dá para fazer um foco, né? Existem técnicas, tanto físicas quanto eletrônicas, para tirar um foco, né? E já vou mostrar um pouco disso. E ele está mostrando essa diferença, né? Quando tem e quando não tem, né? O foco. E aqui um exemplo de um transdutor real, né? Esse transdutor aqui ele é feito com vários elementos piezoelétricos, não é apenas um, né? São vários aqui. E eu já vou falar o que é esse phased array aqui. Bom, o phased array, ele ajuda a gente a fazer a manipulação do phase do ultrassom, né? E então são vários elementos, como eu disse, né? Geralmente numa superfície côncava, né? E, na verdade, se eu não me engano, é uma superfície convexa. Bom, enfim. E aí, através da manipulação do acionamento desses elementos piezoelétricos, a gente consegue fazer manipular a onda, né, mecânica que vai ser propagada. Então aqui ele mostra muito bem isso, o acionamento do 1 ao 7, com essa diferença, né, na hora da emissão, você gera um direcionamento dessa onda. Então a onda ela saiu tortinha assim, por quê? Porque eu primeiro acionei esse carinha aqui, depois fui acionando um por um até chegar ao 7. Então eu mudei a forma da onda, né, que foi propagada. E dessa forma eu mudei o direcionamento do feixe, né? E eu também posso gerar um foco. Isso tudo é feito eletronicamente, né? Eu também posso gerar um foco dessa forma aqui, né? Tudo de uma forma pré-calculada para formar um foco aqui na região que eu quero, uma região de interesse ali. Né? Aqui ele mostra como se fosse só um cristal, né? Piezoelétrico, mas a gente sabe que não é assim, né? A gente não usa dessa forma, mas aqui é o phased array, que tem vários elementos piezoelétricos aqui. Né? Aqui eu achei bem interessante uma imagem que tem no capítulo, né? Que ele mostra a diferença de um feixe bidimensional, né? Quando a gente faz. Isso aqui é bem comum, né? A gente vem bastante desse que a gente usa na ultrassonografia fetal, enfim, né? É bastante comum. A gente vê as imagenzinhas dos fetos, etc. Né? Então ele proporciona uma imagem bidimensional, né? E aqui na parte de baixo, né, a D e F é a parte tridimensional, e ele mostra como que é feita essa varredura, né, e forma-se um volume, né, de uma imagem de um volume de controle ali, né. Então, é mais complexo. Né. Bom, vamos falar agora um pouco sobre resolução. O que é resolução? Né? A capabilidade do nosso exame, da nossa imagem, em distinguir dois objetos distintos. Na verdade, não é da imagem, né, mas é do equipamento, em distinguir dois objetos distintos que estão próximos. Né? Então, a gente fala aqui sobre resolução axial e resolução lateral, principalmente, né? Então, a axial é na direção do feixe, tá? Então, eu preciso conseguir distinguir elementos que estão na mesma direção do feixe, mas em posições diferentes, né? E a lateral é elementos que estão paralelos, né? Desculpa, perpendiculares ao feixe, né? Conseguir distinguir esses dois caras. É isso que eu falo quando eu estou falando de resolução lateral. Resolução temporal é conseguir distinguir o movimento, né, desse elemento, conforme ele vai se movimentando ali em relação ao tempo. E resolução por contraste eu conseguir verificar as formas, né, e os limites desse elemento, desses objetos que eu estou analisando. Né. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa importante aqui. Tá, legal. Aqui embaixo, né, ele mostra quais são os principais determinantes, né? Se eu quero, por exemplo,
uma resolução axial melhor, eu preciso ter um pulse length, que no caso seria pulse length, são todos os nomes que eu até me esqueci, é o tempo do pulso, né? A gente vai chegar nessa parte, mas tem o modo, né, que a gente usa a ultrassonografia, ele pode ter alguns modos. Um deles é o modo pulsátil, né, que ele emite pulsos de ultrassom. Então, o tempo que ele emite é o pulse length, né? É esse tempo que ele joga microsegundos, né? São microsegundos que ele faz a emissão da onda ultrassonográfica, né? Então, se eu aumento este tempo, eu vou ter uma resolução axial pior, na verdade. Eu preciso diminuir esse tempo. Quanto mais rápido, melhor. Eu aumento a frequência, né? Aí a lateral é o tamanho do eixo, né? O raio do eixo. E a profundidade, lembra que é aquele L que a gente tinha visto antes, né? A profundidade, até quando o meu exame, né, minha imagem é clara e eu consigo distinguir, então é isso que ele está falando em depth. E o ganho. O ganho tem a ver com já processamento da imagem, né, o ganho que eu coloco ali para amplificar, né, o meu sinal. A gente vai falar um pouco disso também um pouco mais para frente. O contraste, né, é pré-processamento e pós-processamento e tamanho do objeto, né, tem mais a ver com o tratamento do sinal, né, e dos dados, né, e a resolução temporal, também profundidade, o ângulo, né, de varredura, a densidade de linha, então quantas linhas, né, quantas ondas ultrassonográficas estão sendo enviadas e a PRF, que eu esqueci o nome de novo, que beleza, então é assim que a gente gosta, né? PRF é a frequência de amostragem da recepção, né? Quando recebe a onda refletida, né? Esse é o PRF. Bom, aqui do lado ele também está falando um pouco sobre resolução. Então, aqui ele fala sobre como os elementos que têm uma maior impedância, né, são mais refletivos no exame, eles são também mais... Eu consigo enxergar eles melhor, né? Você pode ver aqui a onda refletida. Então aqui ele consegue pegar esse elemento preto, né, mais escuro. Ele é o elemento com maior impedância. Tanto aqui, que está na zona de Fresnel ainda, quanto aqui na zona de Reifenhofer também, ele consegue ver. Apesar de estar aqui já na dispersão, ele consegue pegar porque é um elemento de alta impedância e altamente reflexivo. Já o de menor impedância, ele consegue pegar aqui na zona de Fresnel, mas na zona de Reifenhofer não. Tá? Porque ele tem baixa impedância. Já a onda ultrassonográfica já se dispersou tanto ali, já teve uma atenuação tão grande que quando bate nesse elemento, ela pode até refletir, mas não é captada pelo nosso transdutor. Tá? E aqui ele demonstra uma outra tipo de capabilidade, né, tipo de resolução, que tem a ver com no caso, né, a inabilidade de perceber a posição real destes objetos, né, por conta desses objetos que estão aqui, né, eles estão mais ou menos, eles estão em posições diferentes, mas o transdutor entende que eles estão um atrás do outro, né, é uma falha talvez de resolução lateral, tá? Então, por quê? Porque ele não está com a beam width, né, que é o raio, né, do feixe adequado para fazer essa leitura. Então ele acaba cometendo esse erro, né, na imagem, né, na captação, da onda. Bom, vamos falar agora um pouco sobre a criação da imagem, tá? Então, toda ultrassonografia, a gente vai ter o transdutor, né, que vai receber o sinal. Isso aqui é a primeira parte, então aqui ele recebe o sinal. E a gente tem tanto um time gain compensation, aqui então uma compensação de tempo, porque a gente tem um delay, né, claro, é um eco, né, então que está sendo, a onda vai e volta, então tem um tempo de delay ali, então a gente precisa desse ganho de compensação de tempo, e a gente tem uma amplificação do sinal em si, né, a deformação, né,
é diretamente proporcional ao sinal, né, da onda elétrica, né? Então a gente amplifica esse sinal porque ele é de baixa amplitude, né, e alta frequência, então a gente tem uma amplificação desse sinal. Depois disso, a gente passa por... claro, então depois de passar por isso, a gente tem um sinal de radiofrequência, né? E a gente passa por algumas etapas. A gente tem uma compressão logarítmica, né? E já começa o processo de filtragem. Então a gente tem filtros de passa baixa, né? E esse dynamic range control, isso vai variar do tipo de exame que você quer fazer, né? Porque, cara, se você está procurando uma determinada região do seu exame, você consegue controlar o tempo, né? Você sabe que o tempo é diretamente proporcional à distância do transdutor, né? Então, o tempo de reflexão, né? O tempo que demora para a onda ir e voltar. Você sabendo a velocidade do meio, a velocidade dos tecidos, ali você sabe que você pode eliminar um trecho, se você está interessado só, por exemplo, a 4 centímetros do transdutor, você consegue eliminar. Então, tem esse Dynamic Range Control, né? E aí a gente chega nesse Envelope Detection, tá? Por quê? Aqui à direita fica mais claro. A gente tem, quando a gente faz essa Dynamic Range Control, a gente vai ter um sinal ali, que são os objetos, né, que foram recebidos, né, refletidos, né? Então, cada um desses picos é um objeto, né, uma coisa que refletiu e voltou como uma onda mecânica ali. E a gente fez o Dynamic Range Control, então a gente tem esses envelopes, né, esses envelopes. E aí, tudo isso aqui, por exemplo, é transformado numa única onda, que a gente chama de envelope. Tá? E aí a gente aplica um novo filtro passa-baixas, né, aqui de novo, e a gente vai ter esse Polar Video Signal aqui, né, que vai chegar, a gente começa a ter esse tipo de informação aqui, ó, differentiation, na verdade, que é o que eu falei, da amplitude ser de fato um objeto que a gente está encontrando ali. E aqui a gente já está passando por um processo de pré-processamento, né? E aí a gente também consegue fazer, vou falar um pouco mais disso nos modos, né? Mas a gente também consegue fazer por intensidade, né, do sinal, então amplitude pelo tempo aqui, a gente consegue atribuir uma informação de brightness, né, de brilho. Então, quanto maior a intensidade, maior o brilho, né? E geralmente está diretamente associada a quão reflexivo é aquele objeto, né? Bom, e aí a gente passa aqui, né? A gente tem uma informação, um sinal polar, né? E a gente passa por uma transformação que transforma essa informação em coordenadas cartesianas, né? Depois disso, a gente tem um pós-processamento aqui em relação à atribuição de parâmetros de imagem, né? E aí começa uma parte mais de armazenamento, conversão, né, para imagens de vídeo. Aí se vai salvar o vídeo, vai já exibir ele numa tela, enfim. A parte de criação já passamos aqui. Tá? Bom, aí ele fala um pouco sobre transmissão, né? Então transmitindo a energia ultrassônica. Aqui ele fala aquilo que a gente já tinha falado um pouquinho, né? A pulse duration, né? E a dead time. Isso aqui eu estava falando anteriormente, né? Como o transdutor ele precisa emitir e receber a onda refletida, ele precisa ficar, digamos, em silêncio um tempo. Então esse é o dead time. O dead time é quando o transdutor está se preparando, né? Está recebendo o sinal, né? O pulse duration ali é quando ele emite e o dead time é quando ele recebe. E a junção desses dois é o pulse repetition period, né? Tá? Aí tem esse duty factor, que é o pulse duration dividido pelo pulse repetition period, que é o tempo que ele fica emitindo em relação ao período todo, né? Que é o período de emissão e o período de recepção. E isso aí geralmente está em torno de 0,01% do tempo, né? Então é bem pouco. Ele emite bem rapidamente e fica um tempão ouvindo, né? Bom, aí aqui ele fala um pouco sobre bandwidth, né, que é o tamanho de banda que ele está emitindo, né, de frequências, ele emite diferentes frequências, né, então o tamanho de banda altera o tipo de frequência que a gente está brincando ali, né, então conforme a gente aumenta
o tamanho do pulso, né, o tempo de pulso, pulse length, a frequência, o espectro de frequências, né, esse bandwidth diminui, né? E aí a gente perde resolução também. A gente não tem uma resolução tão boa. E aqui ele também já começa a falar um pouco sobre os modos. Tá? Então, o modo A ele tem relação com essa imagem aqui. O modo A é uma informação apenas de amplitude. Então, é uma informação apenas de amplitude da onda. Né? Então, quanto de onda foi refletida, né? Diretamente proporcional à reflexão daquele objeto que refletiu a onda. Aí tem o B-mode, que ele não é só a amplitude, mas também a intensidade, né, da onda. Então, ele já atribui aqui, tanto pela amplitude quanto pelo tempo, né, essa intensidade, e aí ele consegue determinar um brilho. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas ele atribui um brilho, que daí depois na escala de cinza, quanto maior a intensidade, mais próximo de branco, né? Enfim, e na escala de cinza. E aí depois a gente tem o M-mode, que seria uma dessas informações pelo tempo, né, condicionando mais uma dimensão de tempo. Então aqui a gente tem, né, por exemplo, deu um exemplo aqui, transdutor aqui T e uma parede B aqui, né, e a onda indo e voltando, tá? Aí ele coloca uma barra, a barra se movimenta, e aí ele faz as leituras, né? Então no A-mode eu só botei a informação né, tanto da posição da barra, quanto da intensidade de reflexão dela, da amplitude da onda refletida. Né? No B-mode eu já vou ter a posição, o movimento, né? e essa informação de intensidade. Mas é uma coisa instantânea, né? Tanto no A quanto no B-mode, é uma coisa do momento, só uma foto do momento que eu estou vendo. E o M-mode tem uma relação de tempo também, consigo acompanhar a posição em relação ao tempo. Né? E aqui ele até mostra, né, a variação em relação ao tempo. O tempo está correndo nesse sentido aqui. Legal. Aí opções de visualização que a gente já estava falando agora, né? Amplitude, brilho e motion. Aqui o tradutor está na caixa torácica, né? Que é um esquema bem grosseiro de um coração. Né? Então aqui seria já a caixa torácica, né? Então a gente só tem os sinais de amplitude aqui, né? Então, caixa torácica, parede do coração, sei lá, átrio, ventrículo, parede do ventrículo esquerdo, parede do papapá. Eu só tenho essas informações de amplitude. E quão reflexivas elas são conforme a amplitude. Aqui eu já vou ter uma coisa mais visual, porque eu tenho um brilho relacionado a essas amplitudes, né? Diretamente relacionado a essas amplitudes. Então, o que brilha mais, reflete mais. Né? Então, até aqui, ó, a bolinha menor, né? Aqui não está em forma de brilho, né? Tá só em tamanho da bolinha, mas já fica bem mais visual. Tá? E para uma imagem 2D, por exemplo, né, os picos seria uma coisa meio maluca, assim, seria um mapa, né? Um mapa parecendo um mapa geográfico de relevo. Com um B-mode você tem por cores, né? Fica mais visual. E o M-mode pega a oscilação de uma dessas regiões, por exemplo, aqui a caixa torácica, e coloca ela no tempo. Você pode ver que a caixa torácica não muda muito a posição em relação ao tempo, né? Ou a intensidade, né? O brilho ao longo do tempo. Já as outras sim, né? Que o coração de fato está se movimentando aqui, então a posição vai mudar, a intensidade também vai mudar, enfim. E aqui uma menos esquemático e mais real, né? Aqui seria a parte anterior também, né? Que o externo, o coração e o M-mode de uma operação mais realista aqui, né? Então as curvas do M-mode, né? E assim por diante, né? Então a ARV até coloca aqui anterior right ventricular wall, né? Então a parede a parede anterior do ventrículo direito, né? Enfim, ele consegue ver as características do M-mode aqui. Aqui eu achei interessante trazer, para ficar um pouco mais visual, o que é cada uma dessas visualizações. Aqui tem outro tipo de opções, né? O M-mode é só a variação em relação ao tempo de um objeto específico, né? Quando a gente coloca isso em bidimensional, né?
a gente já tem mais informações em relação à posição, né, desse objeto. Então aqui a gente consegue ver claramente a posição desse objeto, né, oscilando. E quando é tridimensional é um volume de controle, né, então a gente consegue ver com mais precisão onde que o movimento desse objeto, né. Legal. Aí ele fala, né, um pouco sobre os dilemas na criação da imagem. Então, vou falar rapidamente aqui, tá? Mas praticamente a gente tem sempre quando a gente melhora alguma coisa, a gente acaba perdendo alguma coisa, então a gente tem sempre que fazer uma negociação, né? Eu quero melhorar a resolução, mas aí eu vou melhorar a resolução numa determinada área, mas eu vou perder profundidade do exame, né? Então, as partes mais profundas da imagem vão perder a resolução, né? Por exemplo, só um exemplo aleatório, né? Tá, então a captura rápida de instantâneos, quando você tem um movimento muito rápido, né, por exemplo, um movimento mitral, alguma válvula, por exemplo, que se movimenta muito rápido, você precisa melhorar a frequência de amostragem, né, porque senão você vai ter só um borrão na imagem da ultrassonografia. Por isso que ele fala embaixo, alta taxa de captura aparente traz sutileza do movimento, a limitação da velocidade do ultrassom no tecido, então a velocidade máxima da onda é conhecida, não dá para a velocidade ser maior do que isso. As variáveis de qualidade da imagem, profundidade do exame, que a gente estava falando, o L daquela equação, ele influencia o tempo de envio e recepção do ultrassom. Então, dependendo da profundidade que você precisa, você não vai conseguir melhorar muito a qualidade da imagem, né, porque você precisa ter o R, né, o raio do feixe e o comprimento de ondas específicos para atingir aquela profundidade, a densidade de linhas, então quantas ondas você emite por segundo também é importante para detalhes da imagem, a frequência de repetição de pulso, né, que é o PRF que a gente estava falando, influencia na qualidade da imagem, o ângulo de varredura, então o ângulo que a gente posiciona o transdutor e também que ele está posicionado naquele beam angle, né, que a gente falou, e a taxa de quadros necessária para captar movimentos rápidos. Isso já tem a ver com a exibição da imagem, né? Compromissos na construção da imagem, emissão de pulsos e ultrassom para obter informações de profundidade, balanceamento entre densidade de linhas e taxa de quadros para manter a qualidade da imagem. É o que eu estava falando, é sempre um jogo, sempre uma negociação. E a taxa de quadro altas para movimentos rápidos podem reduzir a qualidade de imagem devido à menor densidade de linhas. Tá? Manipulação digital e exibição. Uso de conversores de imagem e manipulação digital para melhorar a exibição. Eliminação de linhas individuais para uma exibição mais suave e imagens exibidas em telas usando campos e quadros. 2 campos intercalados para formar um quadro, reduzindo a taxa efetiva de quadros. Tá? Então vamos seguir aqui. O tempo está passando. Processamento do sinal. Legal. Tá. Cara, a gente tem um efeito bem interessante que a gente já tinha falado, com a atenuação, né, da onda, ela é muito real e ela é proporcional ao quadrado, né, da distância do transdutor. Então, quanto mais longe do transdutor, maior é a atenuação. Isso impacta na amplitude das ondas refletidas. Então, a gente consegue ver aqui nesse gráfico que conforme a distância vai aumentando, a amplitude das minhas ondas vai embora. Tá? Então, para manter, né, um grau, para manter as amplitudes de onda refletida um nível razoável, a gente tem um time gain compensation, que eu já tinha comentado anteriormente, para conseguir fazer com que essas ondas sejam razoavelmente iguais, né, e façam sentido. Tá? E aqui, aquele negócio do dynamic range que eu também tinha comentado. E aqui é a imagem do time compensation, né? Desse time compensation aqui numa máquina de fato. Então, quem está aplicando o exame pode alterar isso na hora ali. Né? E aqui também a gente consegue ver a atribuição do brightness. Né? Então, quanto mais, são 256 tons de cinza, né? O 0000 é o branco e o 1 é o preto completamente. E o 0 são as ondas refletidas. Então, onde é preto não tá refletindo nada, e onde está totalmente branco é onde tem alguma coisa que está sendo refletido, uma onda mecânica ali. Legal. Imagem harmônica tecidual. Então, o próprio tecido ele gera ondas harmônicas quando ele recebe ele é excitado pela emissão da ultrassonografia.
ele gera ondas harmônicas, é um dos efeitos, né, dessa excitação. E a gente faz, né, um processo que é para a onda fundamental, nesse caso aqui de cima, é a onda que é emitida. E a gente faz um processo que é esse out phase fundamental, a gente emite uma onda, uma contra-onda, né, fora de fase, né, justamente para eliminar, para ter um efeito de interferência destrutiva, eliminar essa onda fundamental e só ficar com o harmônico, porque esse harmônico a gente entende que tem é, qualidades melhores para avaliação da ultrassonografia. Tá? Artefatos, tá, legal. Deixa eu mudar minha carinha de lugar aqui de novo. Então, artefatos. Artefatos são esses objetos que, de fato, refletem, né, também refletem a onda emitida, só que eles são coisas que a gente não gostaria de ver na imagem, eles estão atrapalhando a imagem de alguma forma. Né? Então, aqui a gente fala de 4 principais para essa primeira parte da ultrassonografia. Né? Então, são os lóbulos laterais. Quando a energia do tradutor não se concentra apenas no feixe central, formam-se lóbulos laterais devido ao efeito de borda, interações não lineares. Então a gente consegue ver, eu não vou entrar muito aqui, mas a gente consegue, tem um ruído, como se fosse coisa que a gente não deveria estar vendo ali. Né? Então, são artefatos, são coisas ruins para o exame de ultrassonografia. Tá? Reverberações. Ocorrendo devido à reflexão múltipla da ultrassonografia entre estruturas internas, ou seja, quando a onda acaba entrando em algum lugar e é refletida várias vezes, isso gera vários sinais e ela é reverberada, né? É como se fosse vários ecos, fica literalmente num pinball ali antes de chegar no transdutor. Isso gera outras reflexões que são menores em amplitude, mas enfim, gera esse problema, né? A gente consegue ver isso nesta imagem aqui. O sombreamento é o oposto da reverberação, quando causa a ausência de ecos atrás de estruturas altamente refletivas. Então, uma coisa que é muito refletiva acaba ocultando algum objeto que era interessante para nós. Então, é uma sombra, deixa de existir ali, nessa imagem aqui. E o clutter de campo próximo. Tá? Esse clutter de campo próximo ele é um pouco reduzido por essa técnica aqui da imagem harmônica. Tá? Tudo aquilo que está logo no início da imagem, né, próximo da caixa torácica, né, e atrapalha o andar, né, do exame. Boa, vamos falar agora do próximo assunto, que é a ecocardiografia Doppler. Tá? Bom, a ecocardiografia Doppler ela se baseia basicamente, né, no efeito Doppler. O efeito Doppler ele foi descoberto pelo próprio Doppler, que leva o nome do efeito, né, que é a impressão da variação da frequência de uma onda mecânica conforme o movimento ou do ouvinte, né, ou da própria fonte emissora. Né? A gente consegue perceber isso facilmente quando a gente está na rua e houve uma ambulância se aproximando ou se afastando. Né? Quando ela está chegando próximo da gente, parece que é mais agudo, né? Então, vou imitar aqui, vai ficar ridículo. Quando ela se afasta, parece que o som é mais grave, né? Então, é muito claro o efeito Doppler nesse caso. Ou em corridas também, se for corrida de Fórmula 1, o som do carro se aproximando é muito diferente do som do carro se afastando, né? Então, quando ele se aproxima, o som parece... Claro, ele está aumentando em intensidade, mas ele também parece mais agudo. E quando ele está se afastando, além de a amplitude do som e diminuindo, a intensidade do som e diminuindo também, o som parece mais grave também, né? E esse é o efeito Doppler, justamente essa impressão da frequência ser diferente. E aqui está muito bem exemplificado, né? O efeito Doppler, né? A ecocardiografia Doppler, diferentemente do que a gente tinha falado até agora, que era para ver as paredes do coração, né? Ou o formato do feto, o formato de quando a gente faz a ultrassonografia abdominal, fazer a parede dos rins, etc. A ecocardiografia Doppler a gente vai ver, a princípio, tá? Depois a gente vai falar sobre a Doppler tecidual, né? Mas a princípio é para ver o fluxo sanguíneo no coração. Né? Então aqui ele coloca algumas hemácias, né? E vê e fala, bom, se o nosso transdutor está aqui, né? E a minha hemácia está vindo nessa direção,
a frequência da onda refletida vai ser maior do que da onda emitida, que é essa F0. Né? A impressão de que vai ser maior. Tá? E quando ela está se afastando, ao contrário, né? A frequência parece ser menor. Tá? Só que a gente tem um porém aqui, né? O ângulo de incidência entre a velocidade e a onda refletida e a onda emitida importa. Então essa é a relação, né, de Doppler, né, do deslocamento Doppler para quando a gente tem um ângulo de incidência, quando não é perfeito, que é a maioria dos casos, né? Como a gente tinha dito anteriormente, os transdutores são até feitos no formato intercostal para poder melhorar esse problema do ângulo de incidência, né, da onda mecânica aqui. Mas mesmo assim é um problema e continua sendo aqui, não é diferente, né? Então a gente tem essa relação aqui. Então a variação da frequência ela é igual a 2 vezes a frequência emitida, F0, vezes a velocidade do fluxo, né, a velocidade do nosso sangue, no caso aqui, mas poderia ser de qualquer outra coisa, dividido pela velocidade da onda mecânica no meio. Então aqui é a velocidade em que a onda mecânica emitida pelo transdutor trafega, né, se translada neste meio. Né, esse é o C. Vezes o cosseno θ, que é justamente o ângulo entre a onda mecânica e a velocidade do sangue, no caso. Tá bom? Aqui é uma relação bem interessante, tá? Quando totalmente paralelo, que seria esse caso aqui, quando o sangue e o transdutor, né? Ou seja, a onda mecânica estão na mesma linha, né? São paralelas, esse cosseno θ vai para sua posição, vai para o seu valor máximo, 1, certo? Então, é quando a gente tem a maior, né, variação de frequência, né? E quando ele está perpendicular, né, se ele tem maior variação de frequência, é quando eu consigo verificar melhor o efeito Doppler, né, no ecocardiograma. E quando ele está próximo de zero, ou seja, quando está completamente perpendicular, eu não vejo nenhum efeito Doppler, não consigo verificar isso. A minha variação de frequência vai para zero, e aí eu não consigo ver o efeito Doppler nenhum. Então, para qualquer exame com ecocardiografia Doppler, o melhor dos casos é estar paralelo. Quanto mais paralelo, melhor. E a gente consegue ver isso aqui. Né? Quando o θ tende a zero, né, quanto mais próximo de zero, melhor o pico do gradiente aqui. Né? Então, a gente consegue ver também que quando vai se afastando, né, vai chegando lá em 40, quanto mais próximo de 40, pior. Tá? E uma coisa também interessante que ele fala nessa parte é das frequências. Na ultrassonografia comum, né, quanto maior a frequência, melhor, geralmente. Então, a gente tinha aquela questão dos dilemas e tal, mas mesmo assim, quanto maior a frequência, melhor. Nesse caso, é o contrário. O Doppler funciona melhor para frequências baixas. Tá? Isso aqui fica bem evidente nessa imagem aqui, porque para uma frequência emitida de 1 MHz, que é bem menor do que 10, né, 10 vezes menor do que essa aqui, a gente consegue fazer essa análise de Doppler shift para velocidades maiores, tá? Com mais facilidade, digamos assim. Tá? Então, uma velocidade de 6 metros por segundo, que é bastante coisa nesse caso, a gente já consegue ver um Doppler razoável. Tá? E a gente já consegue medir esse Doppler shift, esse deslocamento Doppler. Tá bom? Então, quanto menor, melhor nesse caso. Bom, aí a gente tem 5 formatos, né? Ele fala que tem 5 formatos, mas ele começa apresentando principalmente 2 logo de cara, que é o Pulsed Wave e o Continuous Wave. O Pulsed Wave, a gente já falou, é igual ao do ultrassonografia normal. Tá? Então ele fica emitindo ondas pulsáteis, né? Do mesmo esquema lá, com time... os nomes sempre me confundem, perdão. Com o dead time, com pulse length, etc. Né? E aí a gente tem problema de aliasing também, né? Então a gente tem que garantir que o PRF, que é o tempo de amostragem, é maior, né, do que o dobro da frequência, né, que é o fator de Nyquist. Né? Então tem que ser maior que o dobro, pelo menos, e aqui fica bem claro isso. Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem uma frequência de amostragem, a frequência a frequência Nyquist, que é 5.5, né? PRF
Perdão, a frequência de amostragem é 11, então na Nyquist, que é o limite, né, vai ser 5.5 e a nossa frequência é 3, então está muito acima do dobro, né, da frequência. Desculpa, a frequência aqui, né, para estar dentro seria 6, só que a minha frequência para estar dentro do fator do Nyquist, pelo menos tem que ser maior que 6. E a minha frequência de amostragem é 11, então está bem maior. Né? Então a gente consegue ver que a curva se adequa bastante à curva real. Né? Aqui já está quase próximo do limite, já temos um problema, mas a gente não tem um problema de aliasing ainda. O comportamento geral da onda é respeitado. Né? Quando ela está crescendo, ela está crescendo, quando ela está caindo, ela está caindo. Decrescendo, ela está decrescendo. Né? Então não tem aliasing ainda. Agora aqui, olha só, a frequência é 8. Nyquist mínimo seria 16. Pelo Nyquist, a frequência mínima de amostragem deveria ser 16 e é 11. Aí a gente já tem aliasing. Né? Então aqui ó, já estava decrescendo, mas aqui ainda estava crescendo, então não consegue compreender o real comportamento da onda. Né? Então a gente tem esse problema de aliasing. Tá? E a gente tem o continuous wave. Tá? E aí a gente tem uma questão, porque assim, por que a gente fazia pulsátil, né? Para ter um momento de emissão e um momento de recepção da onda refletida. Aqui a gente vai ter, no transdutor contínuo, a gente vai ter uma zona ou um elemento piezoelétrico para cada situação. Um deles recebe a onda e o outro emite, e emite continuamente. Né? É claro que um vai acabar afetando o outro, né? Mas ter essa informação contínua vai ajudar a gente em algumas coisas que a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Tá? Então, o pulsátil, a gente consegue ter um range resolution melhor, então, o que a gente tinha falado, a gente consegue determinar um ponto que a gente quer analisar melhor. No contínuo, né, a gente não tem isso. Na imagem até ele dá a entender isso, né? Quero analisar uma região aqui próximo da válvula. Ele consegue fazer no modo pulsátil, no contínuo não, vai embora. Né? Mas no contínuo, a gente não tem aliasing. Né? Primeiro que a gente não tem aliasing, porque é contínuo. E a gente consegue analisar altas velocidades. Né? Então, para uma zona de região valvar como essa, a gente consegue pegar que tem altas velocidades, a gente consegue analisar melhor essas velocidades, que não é realidade para o pulsátil. Né? O pulsátil é meio limitado na questão tempo. Né? Aqui ele também já fala um pouco também sobre o padrão de velocidades. Né? Então a gente tem ele fala sobre flat profile de velocidades, então essa onda em bloco, né? Fala um pouco sobre a bifurcação e como dar uma regurgitada aqui. E ele também começa a falar, ele fala um pouco sobre os perfis parabólicos. Para quem fez mecânica dos fluidos, isso aqui é bem familiar, né? Então, esse perfil parabólico, né? Porque nas paredes tende a zero, a velocidade, né? Porque, enfim, ele fala um pouco sobre o formato, né? Tem o arc profile, enfim, vai se adaptando ao tipo de duto, né? Ao tipo de como que o transmissor ali do duto se comporta, né? O campo de velocidades vai ser influenciado por isso também. E ele fala como isso afeta o campo de velocidades, né? Então, para um laminar flow, né, esse paredão, esse bloco laminar, a gente tem baixas velocidades, aí já um pouco de fluxo laminar e turbulento, né? Um pouco de Reynolds aí. E aí, caso tenha alguma obstrução, né, por exemplo, uma válvula que não abre completamente, por exemplo, a gente vai ter um fluxo turbulento. E aí tem uma alta velocidade e o fluxo é frio, né? Ele tem essa regurgitação, enfim. Ele fala um pouco sobre isso nesse trecho do capítulo também. Legal. Aí ele já mostra um outro tipo de Doppler, que é o Doppler colorido. Tá? Aqui, Doppler colorido. E, bom, ele fala basicamente que para fazer a imagem Doppler precisa de vários transdutores e para conseguir ter uma imagem, né, uma foto do momento com informações suficientes para a gente determinar gradientes de velocidade, né,
e conseguir determinar essa imagem aqui por cores, que vai identificar para a gente regiões de maior velocidade. Então, em azul geralmente é atribuído velocidades baixas e em vermelho velocidades altas, tá? Né? E aqui ele mostra os elementos, não um transdutor no caso, mas pegando os elementos, né, de cada uma das regiões, e esses elementos vão dar informação de velocidade, e com base nessa informação de velocidade eu vou construir o color based, né, a base de cores. E claro, eu preciso determinar um range de cores, né, tenho velocidades de tal até tal, então né, a velocidade mínima vai ser azul, a velocidade máxima vai ser vermelha, enfim, mudar ali a escala de cores, né? Tá. Aqui ele, depois, essas duas imagens, ele está falando um pouco, já acabou o meu tempo praticamente, mas vou estender um pouquinho aqui. Ele está falando basicamente sobre as limitações do Doppler colorido. Né? Primeiro, o Doppler colorido até o momento que ele fez o livro, era de 2D. O Doppler colorido era 2D, tentando mostrar uma coisa que na verdade é 3D, que é o fluxo de sangue num volume de controle, é 3D. Né? Então tem erros. Né? E esses erros, por quê? Principalmente, ele mede velocidades e não o fluxo, da onde está indo para onde está indo. Né? E a gente sabe que a foto, né, do gradiente de velocidade, ela não é perfeitamente o fluxo, porque a gente tem fluido, né, então é turbulento, então a gente não sabe exatamente de onde está vindo, para onde está vindo, então a informação de regurgitação, por exemplo, na região de uma válvula não é muito boa. Aqui nessa terceira imagem ele fala um pouco sobre o orifício de regurgitação e como o fluxo, o volume e a intensidade que é mostrada num Doppler colorido nem sempre dá informações corretas, né? Eles chamam de semi-quantitativa nas informações, porque eu não consigo ter certeza absoluta. É um indício, é um indicativo de problemas, mas não consigo ter certeza absoluta justamente pelo que a gente acabou de discutir. Bom, seguindo aqui, no Doppler a gente também tem os artefatos que atrapalham, e os principais aqui é o efeito de espelhamento, então, por conta ali de um tipo de reflexão, a gente acaba tendo esse espelhamento, né, de velocidades positivas e negativas, que na verdade essas negativas não existem, né, é só um efeito de um artefato errado ali. Né. Um outro é o beam width artifacts, então quando a gente tem um problema de espessura do feixe, e aí a gente acaba vendo coisas que a gente não queria ver, então, por exemplo, se o feixe tem um tamanho determinado que eu consigo ver mais do que eu deveria, a gente consegue, ele acaba aparecendo aqui no nosso exame, na nossa imagem, que não era uma coisa que a gente queria ver, que pode até sujar, né, o nosso exame, prejudicando a visualização de outra coisa que era mais importante. Então, controlar a espessura do feixe é importante. E também tem um outro problema comum, que é o ghosting, que é quando essas regiões aqui já é a Doppler colorido, né? Que aí regiões que recebem cores aleatoriamente, né? Uma região que não deveria receber cor alguma acaba recebendo cor. Isso acontece principalmente quando tem algum elemento muito reflexivo, que aí acaba atrapalhando as leituras ali e causa esse problema aí. Né? Isso acontece bastante, ele fala no texto que acontece bastante próximo de válvulas sintéticas. Sintéticas não, né? Válvulas protéticas. Né? Terminando aqui, ou quase terminando aqui, a gente tem o Doppler em tecido, né? Que é basicamente, a gente para de ver fluxo, para de ver sangue, e a gente vê o movimento dos tecidos. Então é usado bastante no tecido do coração, e ver como o coração se movimenta, e é claro que a gente vai ter que usar ali, vai ter que mudar as configurações, né, claro, do exame, porque são velocidades mais baixas, né, são amplitudes menores também, então a gente precisa fazer toda essa correção. Né? Mas a gente consegue ter umas informações bem legais quando a gente aplica o Doppler com essa aplicação, porque a gente consegue determinar também com a diferença de velocidade no tecido, ao longo de 2 pontos no tecido, a gente consegue determinar a deformação e a taxa de deformação também, porque a gente consegue ter esse Doppler ao longo do tempo. Né? Então,
Uma coisa bastante interessante, né? Uma aplicação bastante interessante. Aí ele termina, vou passar bem rapidamente por isso aqui, ele termina falando sobre os efeitos biológicos da ultrassonografia. Então, como que a ultrassonografia afeta, né, negativamente os tecidos, e enfim. A grande conclusão desse trecho é que a ultrassonografia é completamente segura, tá? Não tem indício científico nenhum de que ela é maléfica ou tem efeitos adversos para os pacientes. Já foram feitos diversos estudos a respeito disso, nenhum chegou a concluir que tem algum tipo de tem algum efeito prejudicial à saúde, né? Algumas pesquisas estão verificando, né, se tem algum efeito adverso a nível cromossômico, em ultrassonografia fetal, mas nada é conclusivo ainda, né? Mas mesmo assim é sempre importante, né, manter o tempo de exame, um tempo mínimo, e principalmente no Doppler, né, e para garantir a segurança do paciente. Mas é basicamente uma aplicação bastante segura. E é isso. Termino por aqui. Foi bastante corrida, bastante conteúdo, mas espero que tenha sido proveitoso. Obrigado pela atenção.